Neste vídeo vamos falar sobre o protocolo de comunicação dos nossos displays. Os nossos displays inteligentes se comunicam via UART, via serial. Então, para comunicar com o display, basta conectar os pinos TX e RX na serial do seu controlador e conectar o ground entre eles. Para comunicação, é somente isso que é necessário aí. E os nossos displays, eles possuem um protocolo próprio de comunicação serial. Então, para comunicar com o display, você deve enviar pacotes seriais, que seguem esse protocolo. O protocolo ele é detalhado na nossa documentação, que você pode acessar aqui na tela inicial do NickView. Clique em documentação. E aqui no guia de desenvolvimento, no capítulo 7, são apresentados os detalhes do protocolo de comunicação serial. Lembrando que para quem estiver programando Arduino ou estiver programando em linguagem C, existem bibliotecas que nós desenvolvemos que facilitam a comunicação com os nossos displays. Então, utilizando a biblioteca, você não precisa entender a fundo o protocolo de comunicação serial, pois a biblioteca ela possui funções que facilitam a comunicação com os nossos displays. Atualmente existem duas bibliotecas, a biblioteca para Arduino e a biblioteca em linguagem C. E para conferir mais detalhes sobre essas bibliotecas, você pode acessar o nosso site, que é o victorvision.com.br, e para acessar a página da biblioteca para Arduino, aqui na aba Suporte, clique em Documentação, Biblioteca para Arduino. Então você será direcionado aqui para a página da biblioteca, onde existe aqui a documentação, onde são detalhadas todas as funções da biblioteca. Aqui na página inicial também é detalhado como instalar a biblioteca, os primeiros passos. Também tem aqui o link para o download. Todos os detalhes sobre a biblioteca você pode conferir aqui nessa página. E a biblioteca em C, existe um post aqui no nosso blog que apresenta um exemplo de implementação da biblioteca com o microcontrolador PIC. Então aqui no blog você pode acessar esse post e conferir mais detalhes aí sobre a biblioteca em C. Então é bem bacana essas duas bibliotecas e elas facilitam bastante aí a comunicação com os nossos displays. Bom, voltando aqui para o protocolo de comunicação, o protocolo ele é composto de 5 comandos. O comando 80 hexadecimal é o comando de escrita em registradores do display. O comando 81 hexadecimal é de leitura de registradores. O 82 é o de escrita em VPs, que são os endereços de memória RAM do display, onde é possível armazenar valores. O comando 83 é de leitura dos VPs e o 84 de escrita no buffer do Trend Curve, Então esse é o comando utilizado para enviar os pontos ali, nos canais de gráfico do display. E os pacotes seriais, eles são estruturados de forma bem simples, Então todos os pacotes seriais, seguindo ali o protocolo de comunicação dos nossos displays, eles têm aqui os 2 primeiros bytes, são o frame header, que por padrão é 5A a 5. Os valores dos pacotes seriais, eles são todos em hexadecimal, Então, os 2 bytes do frame header por padrão é 5A a 5. Depois vem o byte count, que indica quantos bytes possui o pacote serial, depois desse byte. Após o byte count vem o comando, Então, aqui você define qual dos 5 comandos vai ser utilizado nesse pacote serial. Então, por exemplo, para escrever em VPs, o comando 82. E após o comando vem o data, Que aí o data varia de acordo com o comando. Então, vou apresentar aqui exemplos de utilização desses comandos para vocês verem como é simples o protocolo de comunicação aí. Então, aqui na documentação, primeiramente é detalhado aqui o comando 80, o de escrita em registradores. Então, é detalhado aqui que o formato é os 2 bytes do frame header do pacote serial, o byte count, depois o comando é o 80, E o próximo byte você define qual é o endereço do registrador, de acordo com essa legenda. E após isso, vem os valores que você deseja escrever nesse endereço, nesse registrador. Então, aqui na própria documentação tem um exemplo, de escrita do valor 3 no registrador 1 hexadecimal, que é para setar o level de backlight. Para conferir quais são os registradores existentes no display, existe aqui a Control Register Table, no capítulo 6.1 da documentação, Essa é a tabela que indica aqui todos os registradores que o display possui. Então aqui o registrador 1 é para, se você escrever valores nesse registrador, você vai definir aí o nível de brilho do display. Então esse registrador tem aqui o tamanho de 1 byte. Eu vou exemplificar aqui para vocês uma escrita nesse registrador. Então, montando aqui o pacote serial, primeiro o frame header, byte count, depois nós definimos. O comando vai ser o 80, O próximo byte é o registrador, então no caso o registrador de backlight é o 01. E aqui vem o valor de brilho, que eu quero configurar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 0A. E preenchendo aqui o byte count, após esse byte,
temos 3 bytes, né? Então, o byte count desse pacote corresponde a 0,3. Então, exemplificando aqui para vocês, vou realizar o envio desse pacote serial, né? E para isso eu vou utilizar aqui o Unique View Terminal, né? Eu já estou com um display conectado ao computador para estar utilizando aqui o terminal, né? Então, eu vou copiar esse pacote serial e inseri-lo aqui no console, né? Então, eu inseri aqui o pacote serial e clicando aqui em Send Data, pode-se observar aí a alteração no brilho. Vou escurecer mais ainda aqui. E agora, setando o brilho no máximo, por exemplo. Então, esse foi um exemplo de utilização da função de escrita em registradores, né? Alterando aí o registrador de backlight do display. Aqui existe um exemplo de escrever em 2 registradores sequenciais, né? Então, todos os comandos é possível você escrever de forma sequencial, né? Então, aqui, por exemplo, o registrador de realizar pulo de tela, né? Que é o registrador de PIC-ID, ele possui o comprimento de 2 bytes, né? Então, você tem que escrever em 2 bytes sequenciais para realizar ali o pulo de tela. Então, aqui no campo de data, né, nesse caso, a informação possui 2 bytes. Né? E se o data possui 2 bytes, o byte count desse pacote, né, totaliza em 4. Então, nesse caso aqui, né, uma escrita no registrador 3, né, e esse primeiro byte, né, o valor está sendo escrito no registrador 3 e o próximo byte está sendo escrito no registrador 4. Né? É uma escrita sequencial aí. Né? Então, é bem simples aí utilizar esse comando, né, de escrita em registradores. O comando 81 de leitura de registradores, o formato dele também segue o mesmo padrão, né? Frame header, byte count, comando 81. Aqui você especifica, né, qual é o endereço, né, qual é o registrador que você deseja ler. E o próximo byte, né, é o número de registradores, né, o número de bytes que você deseja ler. Enviando um pacote, né, dessa forma aqui para o display irá enviar uma resposta, né? E o formato, né, do pacote serial que o display irá enviar como resposta, o início aqui, né, é igual ao comando que você enviou, né? E após esse byte, né, do número de registradores, vai vir aqui a resposta, né, os valores dos registradores que você realizou a leitura. Então, por exemplo, para realizar aqui uma leitura no registrador 1, né, de backlight, você envia aqui um pacote serial, né, 5A5, frame header, byte count, comando 81, registrador 1, né, que é o registrador de backlight, e o número de bytes a serem lidos também é 1. E aí, enviando esse pacote, o display irá enviar uma resposta, né, com a informação adicional aqui, né, de qual é o valor do registrador. Então, vamos exemplificar aqui para vocês, né, enviar exatamente esse pacote. Então, enviando aqui, esse foi o pacote enviado, e essa é a resposta do display, né? Então, o backlight atual está 40 hexadecimal. Então, esse é o valor, né, de backlight atual ali do display. E para ler mais bytes, né, basta você mudar aqui a informação de, né, quantos são os bytes. Então, aqui, por exemplo, né, lendo 2 bytes, a resposta que o display irá enviar será, né, um data ali de 2 bytes também. Né? Você realiza uma leitura de bytes sequenciais aí. Então é bem simples, né? Bem tranquilo aí o comando 81 também. Agora sobre o comando de escrita em VPs, né, em endereços da memória RAM, a estrutura aqui é a mesma, né? Frame header, byte count, comando 82. E os VPs, né? Cada VP possui ali o tamanho de 2 bytes, né? Então aqui após o comando, né, vem os 2 bytes de qual é o VP, né? Então, por exemplo, se eu for escrever um valor no VP10, né? Então vamos colocar aqui frame header 5A5, byte count, o comando é o 82, né? O VP 000A, né? E após o VP vem os valores, né? E os valores são informações de 2 bytes cada. Então, por exemplo, se eu quero escrever o valor 1 no VP10, né? Os próximos 2 bytes são 0001. Então o byte count aqui totalizou 2, 4, 5 bytes. Né? Então, esse seria um pacote serial para escrever o valor 1 no VP10. E aqui, da mesma forma, você também pode escrever em VPs sequenciais, né? Então, por exemplo, eu quero escrever o valor 1 no VP10 e quero escrever o valor 2 no VP11, né? Então, eu posso colocar aqui mais os próximos 2 bytes, né? Escrevendo o valor 2. E aí, aqui no caso, o byte count muda para 7, né? Então, esse pacote serial escreveria o valor 1 no VP10, né? No VP0A hexadecimal. E o valor 2 no VP11, né, o VP0B, hexadecimal. Né, e quando você envia aí um pacote serial de escrita em VPs, né, o display não envia nenhuma resposta, tá? O display somente recebe o comando, né, e escreve ali o valor no VP. Então, bem tranquilo também, né, o comando 82. E o comando de leitura em VPs, né, o formato aqui segue o mesmo padrão, comando 83. Depois você deve definir, né, a partir de qual VP será realizada a leitura.
e aqui é o número de VPs, né? De acordo com essa legenda aqui, ó. Não é número de bytes, tá? Aqui no caso é número de VPs a serem lidos. Então, por exemplo, aqui, né, um pacote serial para ler ali o VP10. 5A a 5, byte count, comando 83. O VP aqui é o 000A. E no caso aqui seria somente um VP, né? Se eu quisesse ler o VP10 e o VP11, né? O número de VPs aqui seria 2, né? Seria realizada ali uma leitura em VPs sequenciais. E o byte count aqui nesse caso, né, seria 4. E ao enviar o comando de leitura para o display, né, o display envia um pacote serial como resposta, onde após a informação aqui, né, de quantos VPs serão lidos, serão enviados os valores lidos. Então aqui na documentação também tem um exemplo. Então, exemplificando aqui para vocês essa parte dos VPs, aqui na demo 1, né, no PICAD 14, existem aqui mostradores numéricos, né, associados ao VP80. Né? Então, vamos montar aqui um pacote serial para escrever valores no VP80. Né? Então, voltando aqui na documentação, na parte de escrita em VPs, né, vamos montar um pacote aqui. Então, 5A5, byte count, comando 82, o VP80, né, em hexadecimal, o valor é 50, e o valor, vamos escrever o valor 10 aqui, por exemplo. Byte count aqui nesse caso corresponde a 5, e vamos enviar esse pacote para o display, né, para verificar aí a alteração. Então, aqui no console, eu inseri o pacote serial e agora eu vou enviá-lo aí para o display. Como vocês podem ver, o valor 10 foi escrito aí no VP do display. E no caso, para realizar uma leitura aí, né, no VP, o comando seria o 83. Aqui é o mesmo VP, né, que eu escrevi o valor agora. E esse byte informa, né, que eu quero ler somente um VP mesmo. Então, vamos enviar esse comando aí para o display. Então, essa é a resposta aí que o display enviou, né? Informando que é o valor 0A, né? Que está escrito nesse VP. Então, bem simples também nessa parte de escrita e leitura em VPs. E por fim, vamos detalhar o comando 84 hexadecimal, que é o comando utilizado para escrever e ler, né? Valores aí nos buffers de Trend Curve. O Trend Curve ele é o objeto responsável por exibir gráficos, né? Do tipo Trend Curve. E esse objeto ele é detalhado em um tutorial à parte aí no nosso canal. Então, nesse tutorial é detalhado como configurar aqui as propriedades dele e tudo mais. Aqui nesse vídeo nós vamos falar somente sobre a parte do comando serial mesmo, como que funciona ali. Então, voltando aqui para a documentação, o formato é detalhado aqui, né? Frame header, byte count, comando 84. Após isso, você deve inserir a informação de qual canal, né, que você vai escrever ali os valores, né? Então, o número dos canais, né, o valor correspondente é detalhado nessa tabela aqui. Então, por exemplo, o canal 0, né? Você se referencia a ele no seu pacote serial com o valor 1 hexadecimal, né? Então, na tabela mostra aqui o canal 7, por exemplo, né? O valor dele corresponde a 80 hexadecimal. Então, né, esse valor ele é definido nessa parte aqui do pacote serial. E após isso, né, você envia aí os valores que você deseja escrever. Então, vamos montar aqui um pacote de exemplo, né? 5A a 5, byte count, comando 84. O canal, no caso desse Trend Curve aqui da demonstração, ele está no canal 0. Então, o valor correspondente aqui, de acordo com a tabela, é 01. E eu vou escrever aqui, por exemplo, o valor 10. Então, o byte count aqui totalizou 4 bytes. E vamos enviar esse pacote para o display. Então, eu vou inserir esse pacote aqui no terminal. E vou enviá-lo aí para o display. Vou mudar aqui o valor para se observar as alterações na curva. Então, esses valores estão sendo enviados aí para o canal 0, né, de curva do display. E esse gráfico está sendo exibido aí na tela. Então, é dessa forma que você utiliza aí o comando de escrita no Trend Curve. E um pouco abaixo aqui na documentação, é detalhado como você limpar o canal do Trend Curve. Então, esse vai ser o formato do pacote, né? 5A5, byte count. O comando deve ser o 80, né, de escrita em registradores. E o registrador que deve se escrever o valor é o EB. E o valor ele deve seguir sempre esse padrão aqui, que é 55 hexadecimal mais o valor do canal. Então, por exemplo, se eu quero limpar o canal 0, né, o valor que eu devo enviar é 55 mais o valor 1, né, que daria 56 hexadecimal. Né, se fosse para limpar o canal 7, por exemplo, né, o valor enviado deveria ser 55 mais 80 hexadecimal. Né? Então, exemplificando aí para limpar
o canal 0, né? O pacote serial fica dessa forma: 5A5, byte count 03, comando 80, de escrita em registradores, né? Registrador EB e o valor 56. Então, enviando esse pacote aí para o display, pode-se observar aí que o canal foi limpado, né? Então, esses foram os detalhes aí dos comandos, né, de escrita aí nos canais de Trend Curve. Uma informação adicional, né, que se você estiver utilizando uma de nossas bibliotecas, né, tanto a biblioteca para Arduino quanto a biblioteca em linguagem C, existem funções para fazer, por exemplo, a escrita em VPs, né, que é a função write. Você utiliza ela de forma bem simples, né, você vai referenciar ela a um objeto, né, que é associado a um VP do display, e então você passa como parâmetro da função o valor que você deseja enviar, né. É bem simples. Aqui abaixo tem um código de exemplo, né. Então, para escrever valores em VPs, né, utilizando a biblioteca, fica mais simples, né? Você não precisa entender muito a fundo o protocolo. Da mesma forma, para realizar a leitura de VPs, né, existem funções também de Trend Curve, tá? Então, aqui, por exemplo, função para escrever valores nos canais de Trend Curve, para limpar o canal de Trend Curve, né? Então, com a biblioteca fica mais fácil aí. Mas o protocolo de comunicação também é bem simples, né? Então, varia de acordo com o projeto aí o que fica mais viável, né, você utilizar para fazer a programação. Então esses foram os detalhes aí sobre o nosso protocolo de comunicação serial.